Boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Como sempre, o Diálogo AMSUR é desenvolvido pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas. Nós temos também a cooperação do Fórum 21 e do portal Rede Estação Democracia, que é um portal do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos abordar um tema que ganhou proeminência política esta semana, ligada à apreciação pelo STF, Superior Tribunal Federal, que é a da descriminalização do uso fundamentalmente da maconha, né? Mas esse tema já vinha sendo politizado desde que o STF começou esse julgamento, mas ganhou agora uma grande politização por parte, fundamentalmente, de setores da extrema-direita. Teve como reação imediata sob a explicação de que o STF estaria invadindo competências do Congresso, e, na contramão disso, foi apresentada uma proposta de emenda constitucional, né, que, inclusive, piora as relações, as situações atuais previstas em lei. Nós não temos a intenção hoje aqui de fazer exatamente uma discussão sobre a politização do processo, apesar de que isso pode estar colocado nas falas, mas tentar entender o tema como um tema que deveria estar sendo abordado sob a ótica das políticas públicas, fundamentalmente duas políticas públicas importantes. Uma, política pública de saúde, tendo em vista que, por um lado, o uso da substância, né, inclusive das substâncias, não só da maconha, mas das substâncias, tem provocado muitas vezes situações complicadas, complexas, de dependência química. Enfim, é um tema importante de saúde pública. E também tem o uso recreativo, particularmente da maconha, que vem sendo criminalizado. E, por outro lado, como em torno do tráfico e do uso do entorpecente, mas fundamentalmente em torno do tráfico, se organiza muito fortemente o crime. Ele também é um tema a ser abordado sob a ótica da, da política pública, da segurança pública. A maneira como o tema vem sendo tratado há já muito tempo no Brasil tem levado a um processo de, de forte repressão policial, de crescimento das organizações criminosas do crime organizado, né? Tem também levado a um processo muito forte de expansão do nível de aprisionamento, particularmente, né, de aprisionamento da população mais pobre, periférica, fundamentalmente da população negra. Enfim, entender o tema sob a ótica das políticas públicas de segurança e de saúde é o que dá o mote para o nosso evento de hoje. Com essa lógica, nós convidamos, e estão aqui conosco, o professor Roberto Ticanori Kinoshita, que é médico psiquiatra junto ao Sistema Único de Saúde, né, milita há muitos anos na Prefeitura de Santos, e também nas atividades gerais do SUS. Né? Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, né? E também né, foi já coordenador de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. E temos também conosco o Frederico Policarpo de Mendonça Filho, que é sociólogo, antropólogo, é pesquisador
da Universidade Federal Fluminense, onde é professora adjunto de antropologia no curso de políticas públicas, né, onde curso esse em que se aborda muito o tema das drogas, do sistema de justiça, das políticas públicas, e também eu gostaria de saudar a presença de ambos, e gostaria, para darmos início aos nossos trabalhos, de pedir que a abertura fosse feita pelo Vicente Trevas, que é o nosso presidente do Instituto Ansur, pedindo antes que quem nos assiste pelo YouTube que se inscreva em nosso canal Instituto Ansur, que deem o seu like para amplificar a penetração do canal, mas que também entendam o interesse em ser avisados das próximas atividades, que cliquem no sininho. Então, Vicente, com você, por favor. Muito boa noite a todas e todos, e saudação àqueles que irão assistir em outros horários. Inicialmente, quero agradecer aos nossos expositores de hoje, que são pessoas muito qualificadas para nos ajudar a entender a complexidade de uma agenda muito complexa, uma agenda muito polêmica e uma agenda que tem muitos desdobramentos, né? E, portanto, muito obrigado a vocês dois que vão nos ajudar, né, os nossos professores, né? O nosso instituto, ele tem a vocação de ser um pequeno centro de pensamento estratégico, e isso nos leva a abordar as questões que tentamos debater, né? Procurando ir além do momento presente das questões, né? Ou seja, as suas dimensões mais conjunturais, né? Nós procuramos também entender um pouco os movimentos mais profundos, né? Aqueles movimentos que estão ancorados nos interesses da sociedade, né? Ou nos conflitos desses interesses, né? E, nesse sentido, a questão da maconha, ela se contextualiza na grande agenda das drogas e principalmente no combate a elas, né? E essa postura, ela significou, inclusive, uma agenda que a potência imperial que nos tutela impôs aos países, que foi toda a agenda da guerra às drogas, né? E que até hoje continua como uma agenda, né, que se expressa em convênios, em intercâmbios, em protocolos, né? E essa guerra às drogas, nesse processo que já é de decenias, né? O que é que ela produziu, na verdade, né? Ela aprofundou os problemas, né? E mais do que aprofundar os problemas, ela abordou essa questão pelo tema da criminalização. Ela, ao abordar pelo tema, pela a bandeira, pelo approach da criminalização, ela aumentou o processo de encarcerização das sociedades, né? E esse processo de encarcerização das sociedades, inclusive, está sendo e foi um elemento muito importante de, inclusive, consolidar e ampliar o crime organizado e os seus cartéis, né? E, portanto, nós estamos diante, e essa guerra às drogas, ela significou alteração, modificação das legislações, nos protocolos, nos acordos de cooperação entre as entidades policiais e assim por diante, né? Por outro lado, essa guerra às drogas, ela fez o quê? Ela fez crescer, né, essa agenda, a agenda das drogas, na dinâmica da sua dimensão de mercadorias e mercado e da movimentação bilionária e trilionária que essas atividades produzem, né? E então, nesse sentido, nós gostaríamos, né, de contextualizar a natureza deste embate que nós estamos vivendo através dos movimentos do Congresso, através dos movimentos do Supremo Tribunal Federal, através de movimentos sociais, né? Sobre essa questão, né? E aqui, veja, eu pediria aos nossos convidados, né,
se pudessem nos esclarecer mais sobre o tema da descriminalização, né? É um pouco que há um embate sobre esse tema, né? E um embate que envolve, de um lado, as forças civilizatórias mais da diversidade, de um entendimento mais razoável, e o conservadorismo reacionário e religioso, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem nos ajudar a entender um pouco os argumentos que são proferidos nesse embate, né? Outra dimensão também é nos esclarecer sobre abordar quer dizer, esse tema através da questão da saúde pública, né? O que significa isso, né? Qual é a extensão disto? Qual é a possibilidade disso? Ou quais são os constrangimentos dessa abordagem, né? E, por último, uma indagação maior é se nós estamos diante de um tema que vai além dessa questão, é um tema de um debate mais civilizatório, né? Ou seja, a humanidade, no seu curso de desenvolvimento, ela lidou com as drogas no sentido das bebidas alcoólicas e outras modalidades, né? E tivemos exemplos assim muito trágicos, como foi o período americano da lei, da famosa lei seca, né? E saber se essa questão civilizatória, como ela lidaria com o tema das drogas e mais especificamente da cocaína. Com essas questões, então eu passo a palavra à condução do Granado, desejando um bom debate a todos nós. Muito obrigado, Granado. Muito obrigado, Vicente. É, Sem, portanto, perdermos mais tempo em preliminares, eu passo a palavra para o professor Ticanori. Ticanori, com você, por favor. Bom, boa noite a todos, todas, todos. Queria agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar participando aqui dessa conversa. Primeiro, eu queria fazer uma explicação. Eu não sou especialista em drogas, não vivo isso como uma questão central, tá? Mas, então, a abordagem vai ser um pouco confusa, mas eu queria compartilhar com vocês a minha experiência enquanto gestor, né? Eu fui coordenador nacional de saúde mental, fui coordenador saúde mental em São Paulo, no município de São Paulo 2 vezes. Aqui em Santos, iniciamos o processo para a reforma psiquiátrica em Santos. Então, eu tenho uma abordagem pegada bastante a partir do lugar da gestão, da construção da política pública, né? Não exatamente, especificamente da clínica. Embora os últimos 10, 8 anos, assim, eu estou dedicado especificamente à clínica de álcool e drogas, por uma razão que eu vou explicar depois. Tá? Bom, nesse campo, eu vou compartilhar com vocês coisas que eu venho acumulando há muito tempo. Mas, olha, eu participei de 5 CNDs. CNDs Conselho Nacional Conselho de Narcóticos e Drogas da ONU, né, em Viena. Tá? 4 ou 5 vezes. Eu fui lá regularmente. Para sintetizar, a visão internacional, e aí eu acho que tem um embaixador aqui presente, o diálogo internacional é raciocinado a partir de um raciocínio simples. O problema de droga é um problema de oferta e de demanda. É curioso. Tudo que se discute, ao final das contas, é reprimir a oferta e reprimir a demanda. O raciocínio de fundo é mercadológico. Tá? Então, os países debatem o tema de drogas a partir da lógica de mercado. E as palavras são essas: demanda e oferta. Curioso, né? Pensar que a gente possa ter toda uma política, um monte de embaixador, um monte de técnico, um monte de ministro lá, e o resumo da discussão é oferta e demanda, demanda e oferta. Eu acho que isso, a meu ver, assim, ela mostra talvez o que de fato organiza, né, as forças no mundo em torno da questão das drogas, tá? E aí, estão generalizando, mas se nós estamos virando a priori com uma questão de mercado, uma lógica de mercado, então a gente vai ter um mercado que é legal e um mercado ilegal. O mercado legal existem inúmeras drogas, né? E a indústria farmacêutica produz quantidades de drogas gigantescas,
produz, vende, reforça, tem lucros enormes, né? E tem bons efeitos e maus efeitos, tá? Todo a indústria farmacêutica tem, né? É, é milenar, né? Fármaco pode salvar como pode matar, né? Então tá. Isso não é de agora, sempre foi esse tema, né? Que os fármacos têm essa dupla face. Eu acho que a questão específica, quando se trata do mercado ilegal, né, tem várias entradas, assim, leituras possíveis. Uma questão de que criminalizar certos consumos, né, certos mercados, tem vantagens para quem quer ganhar dinheiro, tá? Por isso, assim, o mercado ilegal é onde se ganha muito sem imposto, circula capital, circula, né, acumulação de capital não declarado, são, né, e isso no sistema capitalista acaba sendo um lugar interessante, porque você acaba sendo um mecanismo de acumulação de capital, né, fora os mecanismos legais, só que esse dinheiro retorna, né, tem um mecanismo de lavagem enorme, e, obviamente, esse processo de retorno desse capital entra, né, corrompendo todos os sistemas reguladores gerais. Tá? Porque esse é um grande problema a ser pensado. Né? Como esse mecanismo da criminalização de um setor de mercado, ele tem essa dupla face. Ele não é anticapital, ao contrário, ele é orgânico ao capital, né? Ele facilita o capital. Né? Acho que esse é um tema importante, porque o discurso do combate ao crime, combate, repressão, etc., tem inúmeras reportagens há décadas. Né? O Banco de Boston nunca se preocupou, né, da onde vem o dinheiro. Tá? Ele recebe o dinheiro, circula, né, legaliza e transforma em capital rapidamente. Não importa de onde veio. Né? A origem do dinheiro nunca foi questionada. Os bancos não se importam de onde vem, porque já vem um capital acumulado. Né? Então, acho que esse é um ponto crítico para se pensar. Como é que se faz um enfrentamento, né, se criminaliza, não sei o que, não sei o que lá, mas as instituições financeiras passam ao largo desse dinheiro que circula nesse sistema. Né? Então, uma certa face hipócrita, né, de dizer que nós estamos fazendo algum combate, que, na verdade, o interesse de mercado é muito mais determinante. Tá? E o mercado não é determinado pelas pessoas que estão nos morros. Né? Os donos dos bancos, os financistas, não estão morando nos morros. Então, acho que esse é um ponto para se pensar. Por que essa é, a meu ver, uma certa face hipócrita, né, em relação à questão de tentar controlar um mercado ilegal? Né? Porque o mercado ilegal ele tem vantagens para o sistema capitalista também. Né? Acho que é uma questão importante. Por que eu coloco isso? Porque na tese da descriminalização, né, poderia ser, de fato, uma abertura em tentar parar com essa discussão de que tem dois mercados, um mercado ilegal e um mercado legal. Mas todo mercado deveria ser legalizado. Né? Se nós queremos ter algum mecanismo público de Estado para o princípio de mercado, ele tem que ser público, legalizado e ordenado segundo as suas condições gerais. Né? Como álcool, como cigarro, como diazepam, como qualquer outra substância, aí, como chocolate. Né? Como açúcar, né? Tudo tem que ter algum grau de controle do Estado, controle do comércio, controle dos consumidores, né? Essa questão de uma coisa, questão de res pública, né? De coisa pública. Então, eu acho que esse é um ponto importante, de que o processo de descriminalização é uma porta para sair dessa hipocrisia, a meu ver. Né? Então, uma questão importante. Ela traz outros efeitos que diz respeito, por exemplo, quando se toma a questão da criminalização do consumo da substância como estratégia de controle de determinadas partes da sociedade. Né? Então, sempre existem estratégias de controlar segmentos sociais a partir, né, de certos dispositivos. Então, o dispositivo da droga, né, dispositivo no sentido assim, é um mecanismo de controle institucional, cultural, né, de valores que faz as pessoas serem subjugadas e controladas por uma instituição chamada droga. Tá? A droga, a adição,
uma instituição que faz as pessoas serem colocadas, identificadas sob um certo regime, e que é um regime fechado. Quem detém poder, quem não detém poder, né? E por isso o encarceramento, seja na prisão, seja no hospital, seja na comunidade terapêutica, seja nas periferias da cidade, porque também é um encarceramento, se pensar, né? As pessoas estão abandonadas, largadas, né, das margens, né? Essa expulsão de parcelas da sociedade, digamos assim, fora do círculo mais, eu vou entre aspas, dizer, civilizado, né? É um dispositivo que justifica você manter a exclusão, justifica manter as pessoas para fora, né? Então, também é uma perspectiva para se pensar. Toda política de criminalização ela tem esse efeito de dar uma justificativa para a marginalização, para a exclusão, para a negativação, né, de parcelas, chama assim, subjugadas da sociedade. Ou seja, é um processo de exercício de poder, né? Quando você vai dizer que o outro não vale, né? O outro não tem as qualidades suficientes para ser igual a mim, então ele está fora. E usar droga é um marcador para isso, né? Acho que esse é um ponto. Por isso, assim, eu acho uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, assim, quando se tenta misturar comércio, né, a questão da criminal e a questão, aí no meu campo, do tratamento, tudo num pacote só, ajuda a manter a confusão. Tá? Então, a meu ver, assim, o que é interessante comércio é comércio, né? A humanidade comercializa as coisas há, né, dezenas de milhares de anos. Ok, então o comércio tem que ser pensado. Que, a meu ver, o comércio público, organizado, regrado publicamente, é a melhor coisa para todas as situações comerciais, né? Para o trading, né? Para troca. A questão do tráfico, ou da criminalização, a gente tem que lembrar o seguinte: só é crime porque é proibido, né? A questão da droga, especificamente a questão da droga, só é crime porque é proibida, né? Então, se você elimina a separação entre drogas legais e ilegais, a questão do crime, nesse caso especificamente, ela deixa de ser crime, né? E é um ponto que pode ter outras consequências, como disse, vai interferir nos mercados, nas regulações, né, onde as pessoas vão estar. E também nos processos de acumulação de capital, que é esse processo de acumulação de capital fora do circuito, né, regular, né? Acho que essa é uma questão. E a questão do tratamento, e aí eu vou tentar fechar um pouco, é muito curioso, porque, assim, ao longo dos anos, né, na verdade, assim, o processo, o progresso, a melhoria, né, do entendimento sobre o que é a questão da dependência química, ou não é dependência química, do que se trata, de fato, né, vai se perdendo exatamente um entendimento mais preciso, tá? Então, usando a clínica no campo das drogas é uma coisa muito, muito frágil, né? Então, exemplos mais bem chama caricatos que são curiosos. Olha, o corpo é muito dependente, né? A pessoa usa uma substância e fica super dependente. Tá. É consensuado de que nicotina provavelmente é a droga que causa mais dependência química, né? Que o corpo mais fica dependente fisiologicamente. A pessoa tem um infarto, vai para o INCOR, no dia seguinte ele nunca mais fuma, né? Então, assim, bom, por que aquela pessoa que teve um infarto, teve frente à morte, ele larga e nunca mais fuma? 20 anos depois, até às vezes tem vontade de fumar, mas ele não fuma mais. Sem nenhum tratamento específico, a não ser, né, salvar a vida do infarto. Então, se essa questão da dependência química fosse tão determinante, né, especificamente do ponto de vista fisiológico, né, esse fenômeno, né, especificamente lá das pessoas que sofrem um infarto e param de fumar instantaneamente, né, não aconteceria. Não teria lógica por que acontecer, né? A força da determinação bioquímica não permitiria isso acontecer. Então, só para
fazer a demonstração inversa. Existem outras forças que fazem as pessoas mudarem de comportamento que não tem a ver com a química. Ou, por outro lado, a química, a bioquímica, não é determinante, na verdade, do comportamento. Tá? E acho que esse é um ponto bastante importante, porque enquanto a gente fica discutindo a clínica das pessoas amarrada na questão da substância, né, esta evidência que eu estou dizendo, que ela é empírica, concreta, né? Olha, o cara infartou, ele nunca mais fuma, né? Isso é corrente, né? Faz décadas que acontece, lá no Código Operando regular, não teria como explicar isso, tá? Então, eu estou dando um exemplo do avesso para dizer assim, olha, esse negócio de que a substância é que define o comportamento e toma conta do corpo, né, do comportamento das pessoas, e a pessoa não consegue mais conduzir a sua vida de forma alguma, isso é falso. Acho que é uma produção psicossocial, uma produção cultural, uma produção da sociedade, é uma produção que serve para inúmeras outras finalidades que não é exatamente um conhecimento clínico de fato, a meu ver, tá? Mas ela encobre, ela, né, traz confusão no campo, né? Um exemplo que nós tiveram aqui em São Paulo, né? Na Cracolândia, eu ajudei a montar um projeto de braços abertos lá na Cracolândia, junto com o governo Haddad. Tá? Na época eu estava no Ministério da Saúde, mas eu conversei bastante com a Miri, né, que era a coordenadora de saúde mental, e ajudei a pensar um pouco aquele projeto de braços abertos. O que acontecia lá? As pessoas fumavam crack o dia inteiro, né? Ocuparam a rua, criaram barracas, né, aquela coisa de ocupação. Qual foi a proposta? Primeiro, conversar com as pessoas. O que vocês querem? Né? O prefeito teve uma reunião grande e falou: o que vocês querem? Porque eu sei o que eu quero, eu preciso limpar a rua, preciso que vocês saiam da rua. Vocês estão ocupando aqui, os carros têm que circular. O que a gente pode negociar? Eles disseram claramente: teto, casa, trabalho e educação. Qual que é o perfil dessa gente? 60% já tinha passado na cadeia, 70% não saiu do ensino primário, né? Pessoas que nunca tiveram um emprego, uma inserção efetivamente real na sociedade. Tá? Então, no primeiro momento, 450 pessoas se inscreveram no programa, eles mesmos desmontaram os barracos, as coisas, tiraram, tal, e foram para 5 hotéis, 450 pessoas. Foi ofertada para eles uma bolsa que pagava, se não me engano, R$ 30 por dia para participar de equipes de varreção que ficaram varrendo ali o centro da cidade. Ele pagava semanalmente, né? Eles faziam esse trabalho 6 horas pela manhã e à tarde eles podiam participar de cursos de formação se quisessem. Tá? Bom, a primeira pergunta é: será que pessoas que estão na Cracolândia fumando 30 pedras de crack por dia são capazes de responder a uma oferta dessa? Eles vão corresponder? A palavra deles tem valor? Então, 2 anos depois, mais de 400 pessoas continuavam no trabalho lá no projeto. Né? Segundo, essas pessoas continuaram usando crack? Sim, só que reduziram de 30 para 5, né? De 30 para 3, 4 pedras por dia. E você pergunta para a pessoa: quando você fuma? Quando eu não estou ocupado, quando eu não tenho o que fazer, quando eu estou, né, estou sem responsabilidade. Segunda coisa, se as pessoas conseguem planejar futuro, esse é um dos pontos interessantes. Quando as pessoas tinham moradia, o discurso era: olha, agora eu vou conseguir dormir por 2 horas. O outro me diz: quando abre a porta do quarto, eu vejo, agora eu tenho para onde voltar. Então, essa questão da vida temporal, né, conseguir estender um tempo projetado para frente, depende de você ter um ponto de referência fixo e contínuo. Se você não tem essa referência fixa e contínua, você está sempre no presente. Bom,
O fato é, essas pessoas usavam drogas, mas pararam de usar drogas de uma forma, né, abusiva mesmo, passaram a ser sujeitos econômicos, porque passaram a poder comprar, negociar, economizar, né, com a renda que eles tinham a partir do trabalho, né, e começaram a estabelecer relações como se diz, de contratualidade, manter a palavra, cumprir coisas, né, acreditar, né, naquilo que um tempo futuro pode acontecer, né? De ontem para a semana que vem, dá para esperar porque vai acontecer e o tempo vai se estendendo. As pessoas vão assumindo compromisso de mais longo prazo, né? Então, hoje, o pessoal lá acabou resumindo nas seguintes palavras: teto, trampo e trabalho, né? A inteligência popular transformou isso nesse jargão: teto, trampo e trabalho, que é uma das bandeiras que surgiu dessa experiência do braço aberto, tá? Que ela faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Agora, ser uma pessoa que está ali, né, na Cracolândia, consumindo drogas, é o resultado, não da droga, é o resultado da ausência de trabalho, falta de moradia, de falta de oportunidade. Não, oportunidade não gosto de usar essa palavra, mas falta de instrumentação na vida, né? Educação, formação, capacidade de projeção, né? Capacidade de esperar, de aguentar até o dia seguinte, fazer esse tipo de sujeito econômico que ele calcula, vamos chamar assim, ganhos e perdas segundo as suas condições. Se as pessoas não têm nada, ele não espera nada e tenta sobreviver o presente, né? E nesse lugar, usar crack é um jeito de suportar a agonia do presente, porque o presente dessa condição é terrível, né? Então, eu estou colocando essa questão para dizer assim, se a gente se ilude achando que o problema é a pedra, né, nós não conseguimos construir políticas públicas. Escrevi um texto que dizia assim, crack é uma pedra no sapato do gestor público, porque engana, né? É uma coisa muito pequena, mas ela engana. Ela tira a pessoa do norte, o gestor da sua direção de construir a política pública, né? A questão de fundo, né, para aquela população, né, da Cracolândia, ela é igual a de todo mundo, no sentido de ter moradia, de ter uma renda, de ter dignidade, de ter respeito, né? Essa construção numa sociedade desigual como a do Brasil, né, ela não se faz com estritamente abordagens médicas nem psicológicas, tá? Ela precisa ter materialidade. Ela precisa ter, conseguir fazer e entender efetivamente a condição concreta dessas pessoas. Se elas estão numa situação de marginalidade, não é só falta de oportunidade, é uma estrutura social que ela vive daquele jeito. Não tem tempo, presente nem passado, só um instante, não tem contrato, não tem compromisso. Por quê? Porque não faz sentido ter nada disso. Então, dizer, eu queria a oportunidade e ele não pegou, bom, ele não consegue pegar. Então, é muito frequente, né? Inclusive, setores progressistas vão dizer, não, nós queremos todas as oportunidades e a pessoa não quis, né? Ele não quis, ele não sabe nem o que é se inserir nessas oportunidades que a gente vê a partir de um olhar de classe média, né? Essa percepção, né, que a vida não tem tempo no futuro, né? Que não tem confiabilidade uns nos outros, né? Isso não é o vivido comum das pessoas, né? E a gente vai erroneamente fazer julgamento moral sobre quem não consegue viver de outro jeito. Então, a experiência do braço aberto mostrou o seguinte: com paciência, estas, você tinha falado, né, cara, sobre a questão do processo civilizatório, né, é essencial, né? A gente supor que as pessoas são civilizadas a priori e que o problema básico é oportunidade, a meu ver, esse é um discurso liberal que ilude os problemas reais, né? Sem que a gente ultrapasse essa primeira barreira, né? Conhecer, compreender quem são essas pessoas, o que eles, qual é a dor subjetiva, real, efetiva dessas pessoas, é muito difícil, né? Por quê?
por outro lado, vestir a carapuça de drogado, vestir a carapuça de marginal, vestir a carapuça, né, de que eu não me adequo, né, é também um ganho, uma situação de você onde não ganha nada. É um paradoxo, né? Assim, vestir esse lugar, né? Essa caricatura de humano, né? Parece que é a única coisa que lhe dá algum valor, né? Porque na sua faceta humana efetiva, ninguém lhe dá valor nenhum, né? Então, eu acho que a questão da saúde, né? Ela está muito aquém dos problemas que a gente tem que enfrentar, né? A chamar psiquiatria, ela pode ajudar até um certo grau, desde que essa, como disse, essa estrutura social possa ser compreendida e receber uma incidência, né, que crie, de fato, possibilidades de novas vivências, de novas possibilidades de interagir e eu vou encerrar aqui na ideia de ser, de fato, uma experiência civilizatória. Então, eu acho que isso dá para começar a conversa, né? Perfeito, professor Ticanori, muito obrigado mesmo. Sua abordagem, é, a gente tinha pensado mesmo na linha da política pública de saúde. Eu passo agora, então, para o professor Frederico Policarpo, para sua abordagem. Frederico, com você, por favor. Obrigado, Antônio Carlos. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite, dar boa noite a todos, saudar aqui o professor Tica Nori, dizer que, bem, Antônio Carlos, começo só fazendo uma pequena correção, que eu, sou professor de antropologia, já passei pelo curso de políticas públicas e agora eu estou no curso de segurança pública, que é aqui na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Bem, eu vou pegar um pouco. Foi excelente a explanação, a primeira fala do Ticanori, que já falou bastante coisa relacionada também à segurança pública. Estou total de acordo com tudo que ele falou, né? Essa contextualização, em especial no início da fala, é muito importante, essa dimensão do mercado, né? Como isso, é, como a própria construção, né, de todo esse arcabouço legal sobre o comércio das drogas, substâncias, da ONU, né, desse sistema de controle global das drogas, essa dimensão do mercado ela é muito presente, né, até hoje. Então já tirou uma parte grande aqui do que eu ia falar. É, eu vou pegar aqui, para a gente começar aqui a conversa, o que o Trevas falou no início, né, sobre as guerras às drogas, né, também um ponto muito falado, né, muito importante quando a gente vai falar da política de drogas no Brasil, né, na América Latina de uma maneira geral, esses efeitos da criminalização, do encarceramento, né, essa tutela dos Estados Unidos. Eu acho isso tudo também muito fundamental, né, para a gente ter como pano de fundo. Mas aí eu acho que eu vou fazer um recorte, né, para apresentar aqui alguns pontos, que eu acho também é importante, né, a gente falar dos locais, né, digamos assim, do Brasil, da Argentina. Então, porque se isso tudo é uma imposição, inclusive, né, a ONU, esse controle todo, também é importante, né, a gente entender como, né, cada país, digamos assim, né, como esse arcabouço legal local, ele também é muito importante para a gente entender, né? O Ticanori falou também, né, a sociedade desigual brasileira, a formação do Estado brasileiro, né, esse Estado escravocrata, enfim, tem uma série de características da formação brasileira, do Estado brasileiro, que evidentemente vão informar, né, como as instituições vão administrar os conflitos relacionados ao uso de droga, ao comércio de droga. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar aqui, né? Isso tem a ver também com da onde eu estou falando, né? O que eu vou falar aqui está baseado nas pesquisas que eu tenho feito,
lá desde do meu mestrado, que eu fiz o mestrado inicialmente sobre o uso de drogas, né, o controle de drogas aqui na cidade, no Rio de Janeiro, bem naquele momento da transição da lei anterior, quer dizer, da lei vigente, né, 11.343 de 2006, quando ela passou. Eu acompanhei, então, as audiências judiciais no Tribunal de Justiça aqui para ver como era feita essa audiência. Tinha um programa à época chamado Programa Justiça Terapêutica. Então, estava interessado como é que ia ser feito esse encaminhamento. Enfim, e no doutorado, né, pensando nessa ideia de administração de conflitos envolvendo o uso, eu fui fazer trabalho de campo num CAPS-AD, né, no Centro de Atenção Psicossocial, que estava iniciando naquele momento, e me pareceu um ponto estratégico e bem interessante de discutir essa questão, porque deu início, digamos assim, né, a essa serviço de saúde dentro do SUS para o usuário de droga. Então, não era a pessoa que chegava lá criminalizada, encaminhada pelo sistema de justiça, era no serviço do SUS, né, qualquer um poderia vir. Enfim, então, eu estou falando desses lugares. E mais recentemente, a partir de 2014, 2013, eu comecei a fazer pesquisa com a chamada maconha medicinal, né? Tudo isso que tem passado né, imagino que todo mundo saiba, dessa grande modificação aí, desse processo de regulamentação em torno da maconha via, né, essa entrada como no uso terapêutico, né? Então, eu tenho trabalhado com as associações canábicas, eu tenho trabalhado com esses pontos. E aí, o meu primeiro ponto aqui é o seguinte, né, pensando nesse julgamento do STF que teve agora, essa relação com o Congresso e tal. Eu acho que o primeiro ponto, talvez para provocar aqui o debate, as questões, é que a maconha, a gente tem que pensar nesse contexto atual com relação à maconha medicinal. Eu acho que desde 2014, né, se a gente for colocar um marcador, a gente pode pensar em 2014, que é quando começam a aparecer as primeiras associações canábicas no Brasil, né, as associações reunindo os pacientes, pesquisadores e médicos, né? É, a partir desse momento, você vai ter esse processo de você pautar a maconha, né, tirando ela de tudo aí que o Ticanori falou, né? Do estigma e tal, você usando essa via médica, né? Inclusive com a prescrição médica e tal, você meio que limpando a reputação da maconha via medicina, né? O uso terapêutico, e tem a questão dos pacientes, tem a questão da mãe, a figura da mãe é uma figura central, né? A figura dos pacientes sendo muito crianças, enfim. Tem uma questão, então, que eu acho, né, sociológica, enfim, mais geral, que tem a ver com esse movimento da maconha, que eu acho que, assim, quando a gente vai pensar no STF, eu acho que por isso que tem um recorte, por isso, ou talvez por isso, da maconha, né? Tiram as drogas e põem a maconha. Isso, inclusive, pode gerar já ouvi algumas entrevistas de juristas falando que isso pode gerar questionamentos legais, porque não pode ser a lei de drogas, de todas as drogas, eles só fizeram para maconha, enfim, parece que isso vai render algum tipo de discussão. Mas o que eu quero chamar a atenção, então, é que é para esse primeiro ponto, né? Como essa maconha medicinal, né, ajuda a gente a entender, né, essa descriminalização do porte da maconha. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é a questão, né, mais relacionada aqui ao tema da segurança pública, né, que é a maconha pensada como a droga criminalizada que gera muitas prisões, né, do ponto de vista do número dos processos criminais, né, e das pessoas presas, encarceradas, são duas drogas fundamentalmente, né, que aparecem, né, a cocaína e a maconha, e mais ou menos com a mesma proporção, né, esses estudos recentes agora do IPEA demonstram isso, né? Então, a maconha, enquanto essa droga, eu acho que isso é um ponto também, enfim, essa primeira divisão.
E agora falar um pouco, então, como pensar, então, essa discussão da descriminalização, pensando a maconha. Olha, eu tenho visto também, né, recentemente, evidentemente, essa coisa foi muito recente, pessoas muito otimistas, achando que vai mudar alguma coisa, achando que a discussão em torno da construção de um critério objetivo, né, os 40 gramas lá que foi tirada, a mediana que foi tirada, isso de alguma forma pode ter uma implicação no número de encarceramento, né, eu acho, baseado, né, nessas pesquisas que eu tenho feito, principalmente, né, pensando na pesquisa que eu fiz no mestrado, quando eu acompanhei uma modificação que também aparecia muito essa discussão em torno dos critérios objetivos e tal, me parece que a coisa, tomara que eu esteja errado, né, mas eu acho que as coisas não vão mudar, né, e talvez até piorem. E eu vou explicar aqui por quê. Bem, para entender isso, o primeiro ponto é a gente pensar o seguinte, que também as pesquisas todas apontam, as pesquisas empíricas, que estão baseadas não numa discussão normativa e dogmática que o STF está fazendo, que me parece fundamental, vão ter implicações legais muito importantes, né, do ponto de vista normativo e dogmático. Mas eu estou partindo aqui dessa premissa da antropologia, né, da etnografia, desse tipo de pesquisa, que você não parte dessa reflexão sobre o dever ser, né? Muito associado ao campo do direito, mas de como é, né? E aí, acompanhando os trabalhos e fazendo pesquisa com a Polícia Militar, com o Ministério Público, acompanhando as audiências, o cenário não é muito de otimismo, né? E aí, por quê? É, Essa ideia do critério objetivo, a gente está pensando como se existisse algum tipo de controle atualmente, né, presente, que a Polícia Militar ou que o Ministério Público ou que a magistratura faça sobre isso. E a pesquisa do IPEA, que saiu ano passado, que foi em cima dos processos, para traçar o perfil dos condenados como traficantes, e depois eles fizeram uma pesquisa complementar, pegando vários documentos, né, laudo pericial, a sentença, o laudo preliminar, e aí é apontado que não há controle dessas instituições sobre a droga. Bem, primeiro que não tem direito, como a gente saber, não há uma medição, não há protocolos, não há padronização, não há parametrização sobre isso. Então, inclusive dentro da mesma instituição, né? Ou a Polícia Militar faz uma coisa, depois vai para a Polícia Civil, faz outra coisa, e aí o Ministério Público decide outra coisa, e chega no juiz, ele decide outra coisa, né? Então, essa forma de funcionamento do sistema de justiça, onde isso é o que acontece, isso é possível, é assim que as pessoas são processadas. Aí outro ponto também, que isso é muito conhecido, quem trabalha com esse tema, né, da política de segurança pública relacionada às drogas, essa falta de controle, essa falta de comunicação entre as instituições, né? E que cada um pode definir, né? Ou né, dar uma sentença ou dar uma camada de verdade àquele procedimento. Isso também fica claro, e a pesquisa do IPEA aponta isso, a maioria das pessoas são presas, são processadas por flagrante. Não existe investigação, né? O que isso significa dizer? Que a maioria das pessoas são presas pela PM, né? Que no sistema de segurança é a responsável pela vigilância, então, pelo controle, né? Das pessoas na rua.
E essa descriminalização agora que o STF, né, tá dizendo, apesar do critério objetivo, ele não mexe nesse mecanismo que é fundamental para esse critério objetivo valer. O PM, ou o promotor, ou o delegado, ou o juiz, se ele quiser, né, se ele reconhecer naquele flagrante, naquela situação, que houve tráfico de drogas, ele pode pegar a pessoa e acusá-la de traficante, independente se ela tem 5 gramas, ou 40, ou 100 gramas de maconha. Entende? Então, esse poder, né, que não foi mexido, que não foi discutido, né, porque esse poder passa por todas essas instituições, né, desde a Polícia Militar, Civil, delegado, depois Ministério Público e o juiz, todos eles têm muita autonomia e pouca, digamos, disposição para criar um protocolo ou para criar um critério que valesse entre elas. Então, se você vai botar o critério, só que se o policial da rua vai continuar prendendo a pessoa e ela vai poder falar que o cara estava vendendo ao invés de estar fumando e o cara está com 5 gramas no bolso, esse cara vai continuar sendo preso. Isso aconteceu em 2006. 2006 a gente teve exatamente essa mesma discussão, só que não chegou no Supremo, né? Não foi nenhuma decisão. Teve exatamente essa discussão. E qual foi o efeito social de 2006? Encarceramento em massa de mulheres, que não teve uma grande explosão de aumento depois da lei de 2006. Enfim, então eu tenho mais coisa aqui para falar, mas eu acho que eu vou passar a palavra para a gente abrir. Mas o meu ponto aqui é para a gente pensar isso. Hoje em dia, eu acho que o Trevas falou isso também, chamou a atenção desse cenário. Hoje em dia, o STF, né, pautou, julgou, e está um conflito aí entre o Senado, entre o Congresso e o STF. E o Congresso querendo botar a PEC, quer dizer, querendo colocar a criminalização da jornada na Constituição, em reação óbvia e explícita ao Supremo, o Congresso. Agora, a minha pergunta depois de a gente ter passado pelo governo anterior, né? Enfim, com esse tema e com vários outros super conservador, enfim, eu fico pensando, o que a Polícia Militar dos Estados, qual é a postura da Polícia Militar? Me parece que a Polícia Militar e o Ministério Público e a magistratura estão muito mais alinhadas ao Congresso do que a essa postura do STF. Então, o meu receio, digamos assim, né, o meu receio do ponto de vista como cidadão, né, é que essa minha reflexão, baseada nessas pesquisas, de que a coisa pode, inclusive, piorar por conta disso que eu tentei explanar aqui rapidamente, né, se a gente não conseguir discutir, né, e com as próprias forças policiais, com uma forma de a gente criar um controle dessas instituições por elas mesmas, e elas mesmas criem, por exemplo, né, esse protocolo e esse critério que fosse valer entre elas, né? Isso daí, como está, do jeito que passou e do jeito que está sendo discutido, me parece que não mudou nada, inclusive, né, do jeito que a coisa está polarizada no país, pode, né, digamos assim, piorar aí essas questões que o Treva já apontou, né? Aumentar o número de pessoas presas como tráfico e, em consequência, aumentar a população carcerária no país, né? Enfim, depois eu vou passar a palavra aí, depois eu falo aqui alguns outros pontos. Muito obrigado, professor Frederico. Posso chamá-lo de Fred, né? Que eu vi que todo mundo lhe chama de Fred, e eu te Claro, sem dúvida. chamo de Tica. Bem, Fred, só posso agradecer a você também
ao, ao professor Ticanori pela abertura dos trabalhos aqui e pela abordagem que fizeram. Eu queria, abrindo a palavra para os demais presentes, levantar algumas poucas questões já para abrir o debate. Uma, a de que o tema da guerra às drogas e a criminalização das drogas, do uso, do tráfico, ela historicamente no Brasil deu base para a definição das políticas de segurança pública e da organização das forças de segurança pública, né? É, e, e isto tem levado a um determinado perfil das polícias, polícia civil, polícia militar, e na política em geral, o tema da guerra às drogas, o tema dos riscos, dos riscos à família, etc., por causa da droga, tem servido como pano de fundo para a organização das forças políticas em torno de temas muito mais gerais que nada tem a ver com o combate às drogas. Não é à toa que as pautas que atualmente, há bom tempo para cá, bipolarizam o Brasil, são pautas de costumes, né? Uma delas diz respeito à questão da droga, né? A defesa da família. O tema da droga permite trabalhar com o tema da família, com o tema da religiosidade, com vários temas. Então, isso tem dado lógica à organização da política de segurança pública. A política de saúde acaba sendo jogada para segundo plano quando se enfrenta o tema da droga, né? Então, eu, eu vejo que em política nem sempre o que parece né? Nós temos hoje, no momento presente, imediato, uma reação ao debate que foi desenvolvido no STF, que, por sua vez, foi instado a se posicionar, porque isso não vinha sendo abordado por quem de direito no processo de formação de políticas públicas, que era o Poder Executivo e o Poder Legislativo, mas as reações à decisão do STF casam muito com várias coisas que estão em jogo, né? Estão em jogo já as eleições municipais, está em jogo a eleição para a própria mesa do Congresso, né, para as mesas do Congresso, ou como é que se organizam as forças, como é que se faz agregação de forças, como é que se compõe correlação de forças dentro do Congresso, ou seja, de repente, um pano de fundo como esse acaba se valendo para ganhar alguma força de pautas como essa, certo? O debate não é sério, eu tenho clareza de que o debate não é sério da maneira como ele tem sido levado, mas o fato concreto é de que a gente tem consequências, né? Consequências reais nas políticas de saúde pública e nas políticas de segurança pública desse jogo político que está sendo jogado no Brasil. Eu estou levantando isso como pano de fundo, né, para tentar puxar um pouco o debate do que é que está por trás dos procedimentos ou dos movimentos que estão sendo feitos na política brasileira. Vicente Trevas, com você, por favor. Mais uma vez, muito grato aí pela exposição de vocês, né? E eu queria aprofundar uma dimensão, né, da análise do Frederico, né, do professor Frederico, né, para ver se eu, né, entendi com muita precisão, né? Ou seja, nós estamos nessa agenda do combate à guerra às drogas, agenda da criminalização, né? Estaríamos diante de uma e a falta de protocolos que condicione o conjunto dos atores que atuam nessa agenda, né? E, portanto, estaríamos muito prisioneiros dos atores, agentes, né? De sua cultura, enfim, de suas considerações. Então, a minha indagação é se nós não estamos diante de uma atuação discriminatória, discricionária, aliás, do Estado brasileiro, entende?
Ora, se nós estamos numa agenda muito delicada, porque implica em consequências graves para as pessoas, né? Diante de uma ação discricionária, né? Nós estamos diante de uma de uma grande vulnerabilidade da cidadania, né? Então, veja aí isso, e, portanto, diante de uma atuação do Estado que, na prática, pode negar direitos, né, que são portadores dos cidadãos, né? Se eu entendi essa sua afirmação, professor, né, nós estamos diante de um problema político, institucional, democrático muito grave, né? E que, portanto, nós, as forças civilizatórias, as forças democráticas, teriam de criar um movimento de arguir a atuação do Estado na matéria, né? Claro, isso já é feito pelas pesquisas, mas nós não temos ainda um movimento, se entende, que tenha densidade capaz de incidir, se entende, na busca de eliminar a subjetividade dos atores, né? E aí a subjetividade entendida como os seus preconceitos, né? A sua abordagem de classe, né? E os seus valores, né? Que não são baseados em valores da República, em valores da democracia, né? Professor, é isso mesmo, essa foi a minha captura da sua análise, né? Ou seja, nós estamos diante de uma atuação discricionária do Estado. Essa é a minha indagação, eu queria as suas considerações, né? Obrigado, Vicente. Eu vou passar, então, para o Ricardo Gutermann. Ricardo, com você, por favor. Boa noite. Quero fazer duas perguntas, uma para o Ticanor e outra para o Fred. Ticanor, eu acho que você deve ter alguma, imagino que você tem alguma reflexão a esse respeito. Quero saber simplesmente como é que essa discussão, esse debate é apropriado, entendido, digerido pelas, digamos, pelas massas populares do país. O que mercadologicamente é a classe C, D e E. Como que isto é entendido? Qualitativamente, não importa as pesquisas, se é mais, menos, tal, mas qualitativamente, como é que isso é apropriado? É essa a questão. Para o Fred, eu queria que voltasse um pouco mais para essa questão da lei de 2006, para entender melhor, já que isso é a referência para o que pode acontecer agora, qual que foi este salto de que uma lei que, em princípio, distinguia o usuário o traficante, portanto, aparentemente, é uma medida positiva, de menor discriminação, de, digamos, mais liberal em tese, acabou se transformando no oposto. Ou seja, este é o ponto inicial do encarceramento em massa. Havia antes, claro, mas ganhou uma dimensão muito superior. E qual que foi este movimento? A gente explica um pouco melhor para a gente como é que isso, como é que se deu, se isso é a lei, isso é resultado da própria lei ou de outros movimentos por fora, a questão da lei das drogas, tudo para a gente entender melhor e poder ter mais elementos para ter o prognóstico do que vai acontecer a partir de agora nessa questão. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Newton Basile. Ao mesmo tempo que a gente tem exemplos internacionais de uma repressão que vai até a morte dos traficantes e tal, a gente tem outro campo dos países que estão liberalizando o uso da maconha. Nessa guerra aí entre os liberalizantes e o pessoal do guerra às drogas, quem que vai ganhar? Existe uma possibilidade desse campo da liberalização ganhar corpo, dessa experiência ser transferida para outros países? Como é que vocês veem esse embate? Obrigado, Newton. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Eu vou, então, devolver para os nossos debatedores.
Professor Ticanori, com você, por favor. Bom, você é um apanhado, assim, que eu acho que é uma, sei lá, é uma projeção pessoal, mas um ator fundamental, né, nesse processo de legalização do comércio de maconha chama-se George Soros. Tá? Ele é um dos grandes investidores, né, um bilionário investidor que investe via ONGs, via entidades, via um monte de coisa no sentido dessa transformação da maconha numa coisa que possa ser mais legal. A meu ver, isso é um ator muito importante nesse cenário. Há anos ele vem fazendo esse investimento. Né? Por exemplo, a pesquisa que a gente fez aqui, né, uma das pesquisas que foi feita no Braço Aberto foi financiada pelo George Soros. Vai dizer, e aí vai dizer, é legal, não sei o que, tá. Então, é um processo delicado, no sentido assim, é um grau de civilização a mais você sair, como eu disse, da ilegalização para a situação da legalização. Ao mesmo tempo, é cair, né, na dinâmica do capitalismo. Tá? Eu acho que isso do capitalismo chama aberto, né, transparente. Tá? Esse é um ponto. Outro fator que aí joga com uma certa complexidade, porque tem um outro mecanismo que vem se crescendo, né, e já se coloca no Brasil já há algum tempo, que é transformar, né, prisão em entidade privada. Tá? A, lá no Maranhão, já a família da Sarney já detém lá um monte de prisões privadas. Então, o que eu queria tomar como uma questão assim, geral, né? De um lado, você pega, olha, uma parcela desse mercado de drogas, você consegue legalizar e transformar em consumidores bacanas, né? Quem consegue consumir dentro do sistema mercadológico regular. Vai, e isso, ela pega uma parte mais significativa da classe C, A, C, talvez pegue bastante, né? Mas continua necessário ter mecanismos de como é que você marginaliza, criminaliza, reprime pessoas que, né, não têm lugar na sociedade. E aí é uma coisa que eu aprendi com os manicômios, você transforma uma pessoa que não produz nada em valor, tá? Porque ela em si se torna uma mercadoria, né? Então, uma pessoa que é presa, levada num sistema de prisão privada, é ele a mercadoria. Tá? A pessoa passa a ser a mercadoria né, da coisa. E aí a justificativa, se usou isso, se usou aquilo, é absolutamente secundária. No manicômio, internava-se qualquer coisa. Tá? Estava meio fora, já caiu na rua, pega e leva para dentro do manicômio. Leva para dentro do manicômio. Né? Porque a pessoa se tornava um cheque em branco. Né? E dentro de uma prisão, dentro de um lugar, se você apertar muito, você desumaniza de tal maneira que não tem mais história, não tem mais gente, não tem nada. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que é importante ter presente. Nós sempre temos essas instituições que são mecanismos de controlar, marginalizar e, se possível, transformar esses setores que não têm um valor em alguma fonte de valor. Né? A história dos manicômios é assim. Se a gente pensar essas comunidades terapêuticas, é isso. Tá? Pessoas que estão marginalizadas, estão largadas, tá, botam no lugar lá e ele vira um cheque. A pessoa é um cheque. Ele vale um dinheiro. Né? O que vai acontecer lá dentro é absolutamente irrelevante para quem está trabalhando com esse mecanismo de isolar, marginalizar, excluir e virar engenheiro, virar capital. Acho que esse é um ponto que nesses mecanismos sempre a gente tem que estar olhando, né? Que coisas delicadas. Tipo, é melhor civilizar, mas no presente momento, né? Com o grau de desigualdade que se coloca, com a financiarização do capital, chama assim, não existe essa necessidade, né, na lógica do capital, de bilhões de humanos. São excedentes, né? Esse excedente humano vai se tornar, em si, matéria de comércio de compra e venda. Tá? Não deixa de ser em pessoas que produzem, mas elas são objetos de produção de valor porque são objetos de levar para lá e para cá, né? Nesse sentido, particularmente através desse mecanismo que o Estado financia, né? Paradoxalmente. Né? Eu acho que isso é uma coisa para se pensar, porque eu penso que é um momento muito delicado
meu ver, assim, no mundo, tá? Sim, acho que é uma questão complicada. Você perguntado assim, quem que acha que vai vencer, né? O processo liberalizante ou o processo mais radical? Eu não sei. Atualmente, vou contar uma história curiosa, assim. Uma vez em Viena, os americanos queriam propor aquilo que chama de justiça de drogas, né? Que tem isso um pouco no Brasil. Que a pessoa vai presa pela polícia e se oferece para ele, dizer assim, se você fizer tratamento, você não vai preso, né? Então você tem o direito de não ser preso se você aceitar um tratamento forçado, né? Forçado nesse sentido, né? Constrangido. E eles acham que isso é, um, é uma coisa útil, né? Na prática, isso tem pouco resultado, tá? Tem pouco resultado. Agora, é, eu tive que colocar nessa vida e falei assim, olha, no Brasil isso não dá para fazer, porque saúde, tratamento é um direito do SUS. Então a gente não pode barganhar com os direitos, né? É um dado. Então eu não posso prender uma pessoa e vou te dar um direito se você cumprir, né, isso aqui. O direito está dado. Isso foi uma polêmica, nossa, parou a sessão, até, né? Aí eu estou terminando esse ponto. Até um certo momento, a presidente da China falou assim: agora eu entendi. Na China, se a pessoa comete um crime, usa droga, sei o que falar. Primeiro, ela trata, depois vai para prisão. O russo, na hora que ele ouviu isso, assim, isso é um absurdo esse negócio, né? Se crime é crime e não dá para ficar negociando. Né? Bom, resumindo, assim, China e Rússia se colocaram de forma muito dura, né, no sentido, né, de essa criminalização ser absolutamente rigorosa, né? Os Estados Unidos teve de retirar essa questão por uma lógica completamente oposta do que eu tinha colocado, mas caiu. Né? Mas é para dizer assim, certos países, né, do Oriente, né, tomam o tema das drogas hoje muito duramente porque eles reprimem o mercado. A minha ver, a questão de assim, eles reprimem o mercado. Né? Pode parecer que é uma questão de moral, não sei o quê. Eu acho que não tem nenhum problema de moral, não. Para mim, é um controle sobre o mercado. Né? E por isso eles mantêm isso bem controlado. Porque senão, né, entra essa questão desses mercados que eles não controlam, né? E aí vira esse submundo, literalmente. Bom, eu acho que é isso, sim, né, que eu podia comentar, que eu tenho colocado até agora. E as classes C, D e F, a última pergunta, né? Eu acho o seguinte, ó, como todo mecanismo de controle, as pessoas introjetam, né, aquilo que lhes é colocado. Então, as classes C, D e F são as mais conservadoras em relação à questão de drogas, tá? Então, são as mais que realimentam, né, o processo de exclusão dessas pessoas que usam drogas, né, que replicam todo o preconceito, prejuízo e a moralização e o julgamento sobre comportamentos. Tá? Então, essa é uma das questões que faz parte desse dispositivo. Né? As próprias pessoas que são as vítimas, elas mesmas incorporam para dentro, né, da sua categoria, do seu grupo, né, o mecanismo de repressão, de marginalização e justificam, né, e fazem o discurso de quem manda, tá? Achando que estão pelo lado do bem. Né? E acho que isso que é o mais frequente acontecer. Né? É difícil ter a crítica sobre o próprio processo que se coloca nessas condições, porque a disputa, numa condição de muita desigualdade, qualquer fraçãozinha de sou um pouquinho melhor do que meu vizinho é uma migalha que me faz sentir valorizado. Então, incorporar o discurso que vem de cima é muito rápido. Tá? E acho que esse é um ponto que a gente precisa ter sempre muito presente. Muito obrigado, professor. Eu passo, então, agora também para a palavra final para o professor Frederico. Frederico, com você, por favor. Obrigado, Antônio. Obrigado pelas perguntas. Bem, eu acho que começa com o próprio Antônio, né? Política de droga. Eu não lembro direito, Antônio, qual era. Eu só fiz a anotação né, do comentário que eu ia fazer.
Eu acho que um ponto que o Ticanori já tinha dito, já tinha apontado no início. A política de drogas, né? Se você pegar pela história, não só no caso brasileiro, mas desde quando ela aparece, essa organização da ONU e como é que ela é feita, ela é para controlar a população, né? Isso aí eu acho que o Ticanori estava também colocando, né? Então, no caso brasileiro, e aí eu acho que tem essa especificidade da formação do Estado brasileiro e tal, essa coisa escravocrata, foca na população preta, jovem e que mora, né, em favelas e comunidades pobres, né? E aí tem um ponto que também está sendo pouco discutido, mas me parece muito interessante para a gente pensar de modo geral. Aí a política de droga vai e prende o sujeito. A prisão no Brasil também, PCC, Comando Vermelho, né? As grandes organizações, as principais organizações, elas passam pela prisão, elas são formadas na prisão, né? E é muito curioso que essa decisão que chegou no Supremo, o caso que chegou no Supremo e foi para descriminalizar, foi de um sujeito que foi preso, que estava preso, né? Pegaram a maconha, o cara dentro da cela, e dentro da cela com mais de 30 presos, o cara com, sei lá, 3 gramas de maconha, e aí esse caso que chega no Supremo para discutir, o argumento que chega lá é por causa para defender a intimidade do sujeito. E assim, eu acho super interessante que ninguém fala a responsabilidade do Estado brasileiro. O cara estava dentro da prisão. E, sabe, o Estado não se implica nem quando para discutir um caso desse, né? Ele some essa coisa. Então, esse ponto aí da prisão prende mal, né? E não tem jeito. Se continuar do jeito que está, a gente só vai ficar fortalecendo o Comando Vermelho, o PCC. Isso aí, assim, é claro, e por isso que essas coisas estão se fortalecendo. Então, não tem jeito. E quando prende, prende mal, né? Porque a cadeia no Brasil é um calabouço, né? É isso. Tem nada a ver lá com a penitenciária do Foucault, que ele fica descrevendo, essa coisa disciplinar, nada. A prisão é uma coisa. Tem né, disciplinar o sujeito para nada. Bem, Trevas, foi bom, eu acho que é isso mesmo, né? Você entendeu bem. Só uma coisa, não acho, é isso, sem protocolo, como eu falei. E isso está recentemente na pesquisa do IPEA, que foi com os dados, né, e pegando os documentos. E eles colocam isso. Eles construíram lá a amostragem deles, pegaram acho que mais de 50 mil processos e foram tirando para uma amostragem e construíram um indicador chamado de melhor, como é que é? Melhor indicador possível, alguma coisa assim. Por quê? Porque havia tantas lacunas dos documentos que eles tiveram que criar uma forma. Quer dizer, o laudo preliminar diz uma coisa, o laudo definitivo diz outra, vai para o troço diz outra. Quer dizer, até para você criar uma estatística pensar desse ponto de vista, você não tem, você teve que criar. Então, esse ponto de vista do protocolo ilustra bem isso. Agora, só uma correção assim, do que eu falei, do que você entendeu, que não é subjetivo dos operadores. O problema da PM, por exemplo, que é a letalidade do Estado brasileiro, da PM, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, que mata muito, não é porque todo mundo que está na PM é sádico. Evidentemente que existe, né, o sádico, o cara que entra para a PM para matar os outros. Mas o problema não é o caso individual, não é uma coisa subjetiva dos operadores. O que as pesquisas mostram que isso aí é uma forma de funcionamento do sistema, das instituições, né? Então, o fato da Guarda Municipal, olha só, no Rio de Janeiro é assim, né? A Guarda Municipal não se comunica com a PM, que por sua vez não se comunica com a Polícia Civil, que não se comunica com o Ministério Público. Você não tem como você pensar numa política de segurança pública se cada instituição que está controlando o mesmo espaço público, que está controlando a produção da verdade legal daquele espaço, elas não compartilham informação, não compartilham os dados.
né? Então, assim, não é uma questão da subjetividade, é só isso. Eu acho que tem o próprio funcionamento aí, de novo, né? Tem essa coisa da formação do Estado brasileiro que me parece muito importante a gente sempre considerar, né? A polícia militar, isso também é muito, né? Quando eu dou aula e tal, eu sempre falo isso. Aqui no Rio de Janeiro, qual é o símbolo que está? Qual é o símbolo que está no carro da PM, de qualquer PM? É a coroa, 1809, a data da fundação da Polícia Militar, quando vem a família real para cá. Até hoje é o brasão, é a coroa. O nome da escola da Polícia Militar, da Academia Policial, Dom João VI. Quer dizer, isso pode ser pouca coisa, mas também pode ser muita coisa, né? Essa república faz referência a esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, isso não é só o simbolismo, isso nos ajuda a entender o próprio funcionamento da instituição. E aí eu diria, então, não é, eu diria que é mais, digamos assim, é mais, para ficar claro, ao invés de discricionariedade, eu acho que é mais arbitrariedade. E a arbitrariedade é um aval das instituições, né? Como eu falei, o STF acabou de falar 40 gramas, agora é o critério objetivo. Se o PM na rua, o cara estiver fumando maconha, der para o outro, tal, o PM prendeu o cara em flagrante, o cara pode ser preso como traficante. Entende? E aí essa coisa não é arbitrária, assim, nesse sentido que eu estou falando, esse tipo de arbitrariedade. Você vai suplantar e vai chegar na delegacia, se o delegado quiser registrar ou não, abrir um inquérito ou não, botar também. E se chegar no Ministério Público, a mesma coisa. Essa ideia que a gente tem de que o critério objetivo, lá, 40 gramas, o PM na rua vai respeitar isso, o cara coisa, e vai chegar na delegacia, sabe? Essa ideia, a gente precisa, isso assim, nesse debate público, porque quem trabalha com esse tema, qualquer policial, qualquer jurista, qualquer promotor, é assim que funciona, é assim que a verdade legal ela é construída nas instituições. Entende? Esse peso da prova material, por exemplo, do laudo pericial, ele não é definitivo e não é inquestionável. O juiz pode chegar, por exemplo, existe, né, o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Sabe o que é isso? Aí tem pesquisas sobre isso, perguntando aos juízes como é que eles decidem. O juiz pode simplesmente é, acionar esse princípio legal, livre, convencimento motivado dele mesmo, e desconsiderar as provas. E é a súmula 70 no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a súmula 70. O que a súmula 70 diz? O juiz, né, o Ministério Público, pode só considerar o testemunho do policial e dispensar as outras provas. Estou falando, isso não é arbitrariedade nesse sentido que eu estou falando. Pode muita coisa, não é porque o juiz é a subjetividade dele. O sistema permite isso. É assim que é as coisas. Entende? Esse que é um ponto que eu acho que é difícil da gente colocar, botar esse tipo de lógica, esse tipo, no senso comum. A gente não acha que é isso, né? A gente acha que essas 40 gramas aí, esses critérios objetivos, terão algum peso inquestionável. E não vai ter, porque o sistema funciona de outra forma, né? E aí também tem essa coisa de você não produzir dados. Por exemplo, o pessoal que trabalha com prisão, agora, né, o pessoal assim, que eu estou falando, que eu oriento, as pesquisas que eu participo, você vai querer. Quantas pessoas estão presas no Brasil? Você não tem esse dado. Você entra aqui na prisão, uma aluna minha fez orientando a minha, fez aqui na prisão, não tem. O diretor da prisão que fala quantas pessoas estão presas. Esse número não é público. Esse número, sabe, você fazer pesquisa com dados quantitativos e estatística na segurança pública é muito complicado, né? Por isso que muitas vezes os pesquisadores usam, inclusive, dados do sistema de saúde, né? Que são muito mais confiáveis do que o da segurança pública.
mas é por conta desse contexto que eu estou falando. Não é porque a gente é incompetente ou as instituições não produzem. Não produzem porque a forma da produção da verdade concentra tudo, o juiz vai decidir, o delegado vai decidir, entende? Então tem essa questão, né? E aí, assim, pensando no que fazer aqui propaganda lá da universidade, da UF, onde eu estou, tem um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, coordenado pelo professor Roberto Cândido Lima, que trabalha exatamente com essas questões de segurança pública. E assim, ô Trevas, como a gente vai fazer uma coisa? Não é, né, a abordagem lá que a gente tem. A gente não é Ministério Público, não é nada. A gente não vai interferir ou forçar a polícia, por exemplo, a fazer nada. O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que eles observem essas práticas todas que a gente está discutindo aqui e eles decidam aderir a esses valores republicanos, que vejam isso tudo. Entendeu? Então, o que a gente faz lá? Aí tem um curso de segurança pública, que é uma graduação normal, né? Qualquer aluno no Enem faz Enem, entra. Tem policiais, mas a grande maioria são de pessoas, são alunos normais, jovens que acabaram a coisa. Tem um curso de tecnólogo, que é online, que aí sim é próprio para os operadores do direito. PMs, oficiais, esse pessoal todo faz. E agora a gente abriu lá uma pós-graduação no Estrito Senso, que também é para de injustiça e segurança para tratar desse tema. Então, assim, a ideia é que a gente com os operadores ou com pessoas, formar novos profissionais para atuarem no campo da segurança pública, você consiga fazer essa discussão que a gente está fazendo com os próprios operadores. Não é a gente falando, controlando eles, porque isso não muda assim, né? Não muda. Você vai fazer isso no CNJ, ninguém muda. No Ministério Público, ninguém manda no Ministério. Não adianta que você não vai mudar, né? Não vai mandar em ninguém. Então, a gente tem que construir essa ideia de aderir, fazer com que essas pessoas valorizem, né, esses valores republicanos aí. E por fim, Ricardo, ótimo, você perguntou, também eu posso depois passar para o Antônio ele te passar. Tem um artigo que é de 2011, né, que a gente conta exatamente isso. O Antônio, a Carolina Grilo, que inclusive, né, você tinha feito contato com ela, que me indicou, ela e um outro colega, o Marco Veríssimo, nós escrevemos um artigo exatamente explicando isso aí que você perguntou, né, que eu falei rapidinho. Foi o problema? E, de novo, a gente não está falando sobre isso, mas não mexeu. O problema lá, Ricardo, foi que em 2006 a gente, né, acabou com a pena de prisão. Poucas pessoas já iam presas naquele momento, né? Quase ninguém ia preso, usuário de droga. O artigo 16, já nesse momento, 2005, já não ia. Mas, enfim, em 2006 você acabou com a pena de prisão, certo? Com essa ideia da despenalização. Mas, ao mesmo tempo, o que a lei de 2006 fez foi aumentar a pena de prisão para o tráfico de drogas. Aumentou, a pena mínima foi para 5 anos. O que a gente argumenta e as pesquisas que a gente estava fazendo na época mostraram, estavam apontando, que o direito, me parece que é isso que o Supremo falou, eu acho que o campo do direito, né, ele não sabe ou não quer lidar com essa questão do uso de droga. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue jogar isso para... Agora, por exemplo, continua sendo ilícito. Aí vai coisa administrativa e tal, mas quem controla isso vai ser a polícia. Vai continuar dentro do campo penal, mesmo o Supremo falando. Mas, como eu falei, por quê? Porque qualquer usuário pode ser enquadrado como traficante. Entende? Essa lei de droga, se você não acabar com essa relação, e quem vai fazer essa passagem de uso para tráfico não vão ser o critério objetivo, não vai ser o critério objetivo das 40 gramas. Quem faz essa definição é quem faz o flagrante, é quem apresenta a denúncia e quem sentencia. Entende qual é o problema? Então, o que a gente argumentou lá em 2006? Quando você tirou a pena de prisão para um e aumentou para o outro, o Tribunal de Justiça, as audiências que eu estava assistindo, acabaram quase que toda a pauta, quando eu fazia a pesquisa, eu chegava lá, quase todo mundo era artigo 16, né, da antiga lei, uso de droga.
Quando passou a nova lei, não tinha mais uso de droga, que era o 28. Não tinha mais era no Juizado Especial Criminal, né? Não tinha mais isso. Mas o que começou a acontecer? O número de pessoas presas como tráfico explodiu. Aí qual foi o nosso argumento? O direito deu um tiro pela culatra, né? O direito nesse sentido que eu estou falando, né? Deu um tiro pela culatra porque mexeu nisso, e aí você simplesmente tirou o controle disso dos tribunais e jogou na rua. Por quê? Porque aí quem vai fazer o flagrante, quem começa com isso, em geral, é o policial militar, que faz o flagrante. Como eu falei, a maioria esmagadora dos casos não é por investigação, é por flagrante. Aí você, é o que a gente diz, né? Você inflacionou, né, esse valor dessa tipificação, que o sociólogo aqui do Rio, o professor Michel Mich, chama de as mercadorias políticas, né? Então, o cara, ao invés de ser preso como tráfico, que fumava maconha e tal, usava droga, começou a ser preso como tráfico. E foi isso que aconteceu. Você, pum, teve uma grande explosão. E depois as outras pesquisas já demonstraram isso, e agora do IPEA 2023 mostrou de novo quem é o perfil da pessoa presa. Sabe qual é o perfil? O mesmo de antes. Jovem, preso com pouca droga, negro, né, morador de periferia e de favela. É isso que é essa população com segundo grau, enfim, com grau de instrução e escolarização baixo. Quer dizer, aí qual é o argumento? Com isso, o sistema parece que deixou de lado legalmente, né, oficialmente, de administrar esse conflito e deixou esse conflito para ser administrado de forma oficiosa na rua, né? Digamos assim, que aí fica fazendo a PM PM, né? E com o aval do Ministério Público, porque tudo isso também tem um ponto para terminar. A gente acha que a PM vai e prende o sujeito como tráfico. Aí ele entrou no sistema. Aí ele passa pelo Ministério Público, passa lá pelo juiz, e a pesquisa do IPEA mostra, como outras pesquisas já tinham mostrado, todo mundo avaliza. Todo mundo. Então, vai aparecendo, não é o PM só que prende um sujeito de 20 anos, 25 anos, sem arma, né, réu primário, que o PM nem sabe disso na rua, né? Mas prende o sujeito. Quando ele chega lá em cima, o Ministério Público que vai fazer a denúncia, o delegado e depois o troço, todo mundo já sabe que o cara é réu primário, aí o cara foi pego com pouca droga, sem arma, aí o cara é preto, sei do que, avalizam, aí o cara é mandado para prisão. Então, assim, todo mundo está lá com o dedão, todo mundo tá avalizando e confirmando, né, essa postura, aí sim, racista, preconceituosa, de uma sociedade desigual brasileira que fica usando a política de droga para controlar isso, né, como essa coisa escravocrata, essa herança de você, essa forma do Estado, essa república brasileira, essa forma dela distribuir, né, a cidadania, os direitos, né, para as pessoas. Então, esse pessoal não vai ter direito nenhum, enfim. Então, você entendeu bem, eu espero que tenha, né, explicado melhor, mas como eu falei, se depois você quiser, eu posso mandar aí para o Antônio, que está bem mais explicado lá. Muito obrigado, Frederico. Eu acho que a gente deu conta daquilo que se propunha. Quero agradecer muito ao professor Ticanori, quero agradecer também a você, Frederico, e já quero deixar o convite a todas as pessoas que nos assistem para que retornem na próxima segunda com mais um Diálogo AMSUM.